No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus, como Ele promete. Aqueles que vêm a Ele são abençoados. Aqueles que recorrem a Ele, aqueles que esboçam uma fé, ainda que seja mínima, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, têm a garantia da palavra de Deus de terem o retorno, de terem a resposta. E foi o caso da Lúcia, que foi mãe de santo, que servia aos encostos, que servia aos espíritos, que nós vamos ver agora como é que uma pessoa que serve aos encostos durante tanto tempo, de repente, ela recebe o Espírito de Deus, vem servir ao próprio Altíssimo. É o que nós vamos ver agora nesse testemunho. Por favor, roda aí. Meu nome é Lúcia Kulanda, tenho 45 anos. Eu era uma criança muito perturbada, extremamente perturbada. Eu tinha audição de vozes, eu tinha visão de vultos, eu não conseguia dormir, não conseguia ter amizades, porque nessa época eu comecei a ter amigos imaginários. Então eu via nitidamente como se fosse uma criança. Então eu tinha um amigo que era um menino e tinha uma amiga que era uma menina. Eles eram minha companhia e eles não gostavam que eu interagia com outras crianças, que eu tivesse amizade com outras crianças. Então aí meu nome foi levado para uma casa de encostos que um amigo frequentava, que ele era cambono dessa casa. Aí o meu nome foi levado e ele disse que eu precisava ir urgente, que enquanto eu não fosse, as sequelas, as consequências seriam muito graves. Era o que eu sempre ouvia, que eu tinha que servir, porque eu nasci coroada, existia uma briga de encostos pela minha cabeça. Quando eu cheguei lá, já falaram, a próxima vez que você vier, você já vai ter que se vestir e desenvolver, vai começar a ser disciplinado, os encostos que estão em você. Foram vários os banhos que teve que tomar, banhos de erva podre, banhos com sangue de animal podre, banhos de amaci, banhos de erva, de pipoca. Eu tinha que embrenhar mata de madrugada sozinha, eu tinha que entrar no mar de madrugada sozinha, eu tive várias vezes que pular muro de cemitério e entrar no cemitério para fazer ritual sozinha. Nesse meio tempo eu conheci uma pessoa e essa pessoa também serviu os encostos e essa pessoa a gente veio a se relacionar e ele veio a ser meu esposo. E nós servimos juntos a casa de encostos. A minha expectativa no casamento era ser feliz, era constituir uma família, era viver aquela imagem que a gente vê em propaganda, em novelas, em propaganda, de família feliz. Então, era isso que eu queria para mim, mas foi justamente ao contrário. Aí eu soube realmente o que é viver o verdadeiro inferno. Ele também manifestava com esses encostos dentro de casa, e uma das vezes que ele manifestou, o encosto, ele queria ter relação íntima comigo. Ele me violentou, manifestado com esse encosto. Aí depois que ele terminou, ele soltou aquela gargalhada que eu vi o encosto quando estava manifestado soltar e disse, eu disse que você ia ser minha. Nesse dia eu entrei no chuveiro, eu esfregava meu corpo com uma escova a ponto de arrancar sangue do meu corpo, porque eu me senti nojenta, eu me sentia suja. Então eu esfregava, até ver o sangue escorrer. Aí eu pensei assim, já que eu não consigo sair da casa de encosto, já que eu não consigo me libertar disso,
a melhor coisa que eu tenho a fazer é tirar minha própria vida. Foi daí que eu tentei, a primeira vez, me suicidar. Eu tentei me jogar debaixo de um ônibus. Na hora que eu estava descendo a ladeira para me jogar, eu desmaiei. Eu tentava procurar uma explicação para aquilo que eu estava vivendo. Então, eu fui buscando resposta. Eu lia livros, eu pesquisava. Eu queria saber, eu mudava de casa de encosto, eu ia em outros lugares. Eu falava, eu preciso achar uma solução para o meu problema. Não é possível uma pessoa viver tanta coisa ruim. Eu atendia as pessoas na casa dos encostos, elas tinham muito menos problemas do que eu. Aí eu fui numa banca de jornal que era só de livros espíritas, que falava sobre os encostos. Eu fui buscar uma resposta. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei a capa daquele livro, estava escrito Orixás, Caboclos e Guias. Eu falei, deve ter alguma resposta. Quando eu olhei o autor, que era o Bispo Macedo, eu joguei esse livro longe. Eu falei, não, porque eu comia tudo que a mídia falava, tudo que a mídia passava, para mim era realidade. Eu não ia atrás, eu não pesquisava para saber se aquilo era fake news, se aquilo era real, se aquilo não era real. Aí eu comecei a folhear, olhar as fotos, olhar o que estava escrito. E muitas coisas que eu via naquelas fotos era realidade que eu via na casa dos encostos. Aí a curiosidade foi maior até do que o meu preconceito contra o Bispo Macedo. Aí eu comecei a folhear e ler. Aquele livro arrancou as vendas dos meus olhos, fez eu enxergar a realidade. Ele foi resposta para tudo aquilo que eu procurava anteriormente a resposta. Eu fui me arrastando, porque a igreja era num bairro, eu morava 2 bairros para cima do bairro onde era a igreja que eu comecei a frequentar. Então, eu fui me arrastando. Aí o pastor conversou comigo, falou que eu tinha que tomar uma decisão, que eu tinha que escolher entre servir os encostos ou servir a Deus, porque ele só poderia me ajudar a partir do momento que eu tomasse uma decisão. Eu me desfiz das roupas, eu me desfiz das guias que ainda tinham restado, porque das imagens eu já tinha me desfeito, tinha algumas coisas ainda guardadas, não sei nem por que eu guardava, porque eu já tinha tomado uma decisão, mas daí eu me desfiz de tudo, eu me despojei de tudo e comecei a frequentar. E realmente eu fui liberta, só que eu ainda senti um vazio muito grande dentro de mim. Me falaram da importância que o Espírito Santo teria nesse processo de mudança. Eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada, mas estava muito cheia. Ela estava tão cheia que estava cheia. A igreja e a galeria também estava cheia. Mas eu estava tão decidida que aquele era meu dia de ser batizada com o Espírito Santo, que eu fui para as escadas da galeria. Então eu falei para Deus assim, meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu cansei de ouvir falar, eu quero viver com o Senhor. Eu quero ter o Senhor dentro de mim, não do meu lado. Eu preciso do Senhor mais do que tudo. Mas eu senti uma alegria, uma felicidade invadindo o meu ser, que eu saí daquela reunião, eu queria abraçar todas as pessoas. Eu queria falar o quanto Jesus era poderoso, o quanto aquilo estava me fazendo bem. Eu saí dali numa alegria, cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo. Eu acordei minha mãe para falar, mãe, eu fui batizada com o Espírito Santo. Minha mãe nem entendia o que era aquilo, mas dela ver minha euforia, minha felicidade, eu saí naquele dia com um jornal na mão, eu fui parando as pessoas na rua. Eu queria que elas sentissem aquilo que eu estava sentindo. Aquele vazio todo que estava dentro de mim durante anos foi preenchido. Hoje eu tenho que passar para as pessoas. O Espírito Santo, ele transformou minha vida em todos os aspectos. Ele restaurou a minha saúde, ele me deu um casamento, ele me deu uma felicidade sentimental. Eu tenho uma família, que era o que eu tanto sonhava, porque a família é um plano de Deus. Hoje a felicidade é algo que eu posso passar para as pessoas, porque hoje ela está dentro de mim. Eu não estou falando de um Deus que eu ouço falar, eu estou falando de um Deus que está dentro de mim e que me tirou das trevas, que me resgatou
desse abismo profundo que eu vivia, que me tirou do fundo do poço. Você que está na casa dos encostos, que não tem visto saída, que tem tido desejo de morrer, que tem tido vontade de desistir, mas tem sido ameaçado. Esse Deus também está te esperando para que você seja livre, para que você seja liberto. Não acredite nas ameaças. Então venha buscar o Senhor Jesus, porque Ele vai fazer o mesmo que Ele fez na minha vida, vai fazer também na sua. Maravilha, né? Muito bonito o testemunho da Lúcia, bacana mesmo. E interessante, o Dodô, que ela era mãe de santo, mas não demorou muito receber o Espírito Santo. Como é que pode isso, o Dodô? É a entrega, né, bispo? É a entrega dela, né? Ela virou as costas 100% para os espíritos que servia, né? Você vê que há muitas pessoas dentro das igrejas que estão há anos buscando o Espírito Santo e não receberam ainda. Por quê? Por quê? Você também era pai de santo e recebeu o Espírito Santo. Por quê? Por que algumas pessoas vivem servindo aos encostos durante anos a fio e, de repente, se encontram com Jesus, têm um encontro com Jesus, entregam suas vidas, se arrependem dos seus pecados, largam toda aquela prática pagã e recebem o Espírito Santo, enquanto tem tantas outras pessoas que há anos, vêm orando, pedindo, clamando para que o Espírito Santo venha e ainda não receberam. Por que isso, ô Dodô? Explica aí. Olha, bispo, e se o nosso Senhor Jesus fosse olhar para o que eu fiz, para o que a Cláudia fez, quando a gente servia os encostos, a gente não estaria aqui, né? Porque quantas pessoas que estão nos assistindo agora, que são pessoas caridosas, são pessoas religiosas, como o senhor acabou de falar, e elas não têm recebido o Espírito Santo e há anos está dentro da igreja. E essa tem sido a pergunta que muitas pessoas têm feito a mim. Ontem nós atendemos umas pessoas que até hoje está dentro da igreja e até hoje manifesta com os espíritos, e nós estamos fazendo uma reunião com elas para dar uma assistência, procurar saber, né, o que está acontecendo. E essa tem sido a pergunta que muitos têm feito para a gente. E o que nós temos respondido para ela, que foi a nossa entrega total. Eu me entreguei para Deus, assim como eu tinha me entregado para os espíritos, né? Eu me entreguei para Deus, não tinha mais outra saída, não tinha mais outra solução, já estava morrendo, bispo. Pois é isso que eu quero falar, o Dodô, para as pessoas que estão nos assistindo. As pessoas têm que entender o seguinte, que quando Deus fala no seu primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ele exige para que ele possa vir sobre a pessoa em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade, através do Espírito Santo, ele exige, no mínimo, que a pessoa venha 100% totalmente para ele. Então, houve sinceridade da sua parte, houve sinceridade da parte da Lúcia, que era mãe de santo, então a resposta foi rápida, a resposta de Deus é rápida. Então, é assim que acontece. O problema é que as pessoas nem sempre estão ali de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Nem sempre. Elas querem tudo de Deus, mas não estão dispostas a abrirem mão da sua vida por inteira, para que então possam receber o Espírito Santo. Porque então, não só foi, né, bispo? Não só foi eu ter que abandonar os espíritos. Não é só ter abandonado o terreiro. Não, isso não é suficiente. Eu tive que abandonar a mentira, eu tive que abandonar as amantes que eu tinha, as más amizades. E isso provava que você queria o Espírito Santo. O que prova que nós queremos o Espírito Santo é que nós deixamos definitivamente o pecado para trás. Então,
Esse é um sacrifício, mas muitas pessoas querem o Espírito Santo mesmo vivendo no pecado. Aí fica difícil. Então, eu quero, inclusive, fazer um apelo aqui para você que está nos assistindo nesse momento e você está planejando vir neste domingo, receber, ter um encontro com Deus ou reencontro com Deus. Mas se você, eu já vou dizendo já de antemão, para não tirar a sua expectativa, se você quiser continuar vivendo no pecado, nem venha, porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer, porque se a pessoa vive no pecado, como é que ela pode querer receber o espírito da santidade, o espírito da santidade ao Senhor? Como é que ela pode receber o espírito do justo, do santo dos santos, se ela vive no pecado, se ela quer, que ela gosta do pecado, se ela tem prazer no pecado? Então, esse domingo agora é para as pessoas que estão assim, despidas de si mesmas, pessoas que vão se despir de tudo o que é errado, tudo que não presta, para que então venham ter um encontro de verdade com Deus, para que então as suas vidas mudem por completamente. Essa é a realidade. Então, é toma lá da cá. Jesus disse que o Pai não nos dá o Espírito Santo por medida. Quer dizer, o Espírito Santo não vem sob medida para a gente, ele vem em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, em toda a sua majestade. E como é que ele vai aceitar que a gente vai entregar para ele parte de nós, ou mesmo 99,9%? Não dá, não tem negócio, não tem resposta de Deus. Quando a gente fala em sacrifício, é justamente isso. A pessoa tem que sacrificar a sua vida, ela tem que morrer para o mundo. Ela tem que morrer para o mundo, ela tem que morrer para os seus amigos, inimigos, os seus amigos que a têm levado para o pecado. Ela tem que morrer para essa vida social pecaminosa que ela está vivendo. Ela tem que morrer para o pecado e viver para Deus. E aí sim, quando ela morre para si mesma, para o mundo, para os seus amigos, e se entrega, aí ela faz o sacrifício perfeito e aí é imediato, é um toma lá da cá. Do momento que ela se entrega, o Espírito Santo vem sobre ela, porque ele quer mais fazer morada dentro de você do que você tem necessidade. Mas ele não pode querer habitar com o pecado, é ou não é? Ele não pode dividir o nosso corpo com o diabo, é ou não é? Não tem condição, não tem sentido isso. É uma questão de inteligência. A fé é uma questão de inteligência, não é uma questão de mágica. Não, Deus não é mágico, não vai fazer uma mágica. Então é por isso que muita gente que se diz batizada com o Espírito Santo, mas tem uma vida atrofiada, desgraçada. Por quê? Porque foi fingida, ela foi fingida, ela não entregou tudo, ela não entregou a sua vida por inteiro. Ela pode ter entregue até um pouco de dinheiro, mas não entregou a sua vida, não entregou a sua alma, não abriu mão do seu eu. Essa é a realidade. Então, fica patinando na vida dentro das igrejas e não acontece nada. Por quê? Porque não querem abrir mão do seu melhor, do seu tudo para Deus. Essa é a realidade. Então, você verifica o caso da Lúcia, foi um caso bacana, muito bacana, como o seu caso, Dodô, em que houve rapidez na resposta de Deus para você e para tantos quantos fazem essa entrega total, irrestrita, incondicional. Então, esse é o ponto-chave do encontro com Deus, do reencontro com Deus. Domingo agora, se você não estiver disposto a abrir mão da sua vida, dos seus pecados, nem venha que não vai acontecer nada. Mas se você estiver disposto a tudo, por tudo, então esse domingo promete. Dodô. Pode... Deixa eu completar aí, que veio um pensamento. Porque o diabo também não aceita pouco, não. Ele quer tudo, você sabe disso. Quando você entra num roncó
para fazer a cabeça, é a sua vida lá, você fica 21 dias, não sei quantos dias ficam, às vezes fica mais, fica menos, eu não sei. Eu sei que vocês se submetem até aquela vergonha de ficarem várias pessoas nuas ali, deitadas no roncó, cheias de sangue, imundas, baratas, ratos, podridão, ainda vem depois água de abô, que é uma água podre, a água podre, cheia de bichos, que é o caso da Lúcia que tomou, ela teve que tomar banho de água de abô, enfim, aquele inferno todo. A pessoa se submete ao diabo, mas nem sempre se submete a Deus. Esse é que é o grande problema. E olhe se não obedecer, né, bispo? E olhe lá se a pessoa não querer obedecer. Ela tem que obedecer. Ela tem que fazer o perfeito. O Espírito diz assim, você vai na encruzilhada, à meia-noite, e você vai me dar um galo preto, uma champanhe, você vai me dar um batom, você vai me dar uma agridá com farinha de mandioca com dendê. E a pessoa, bispo, para entrar na encruzilhada, existe um ritual. Ela tem que fazer a reza e pedir autorização para o dono da encruzilhada permitir que ela entre. O Abaluaê. Exatamente. E assim também no cemitério. Assim mesmo também na beira da praia. A pessoa tem que pedir permissão para entrar. Não é chegar e entrar. Então, o espírito, os encostos, ele exige perfeição, sim. E tem mais, Eu ouvi dizer uma senhora da classe A da sociedade, ela teve que arriar um despacho ao meio-dia numa encruzilhada mais importante da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Para humilhar, para dizer, olha, essa é minha serva, faz o que eu mando. Essa é a realidade. Concorda comigo? Concordo, bispo, concordo. Sim, senhor. Para todo mundo ver. O senhor vê que o trabalho do encosto é expor a pessoa, né, bispo? Para mostrar, tá vendo como ela é fiel a mim? Tá vendo como é que ela é fiel a mim? É assim que o diabo trabalha. Aí, tá vendo? Eu sou o dono da cabeça dela. Ela tem coragem de sacrificar para mim. O que eu mando fazer, ela faz. E não questiona, e não reclama, e não murmura, bispo. Não, e ai daquele que questionar e reclamar. E se pedir a vida de um filho, às vezes o filho é colocado no sacrifício, não? Nós vimos aí no noticiário várias vezes, pessoas que mataram os filhos, crianças, no sacrifício, justamente para atender a necessidade dos espíritos, não é isso? Sim, senhor bispo. A pessoa está disposta a atender a necessidade do encosto. Ela está ali pronta, ela está pronta para executar. O que o Espírito mandar fazer, ele tem que fazer. Eu lembro que o Espírito mandava eu pular o muro do cemitério, e eu pulava o muro do cemitério. O Espírito mandava eu abrir a catatumba e tirar o defunto que estava ali e comer, eu comi. Que isso? Eu comi o defunto. Que isso? Sim, senhor. O Espírito mandava eu morder o pescoço da galinha viva e eu tomava o sangue da galinha. E não reclamava e não questionava. Eu lembro que eu casei com um espírito, que é a rainha da encruzilhada. À meia-noite eu casei com ela. Tudo por obediência à entidade. E hoje a pessoa está dentro da igreja e ela não quer obedecer. Não quer casar com Deus. Né? Não quer casar com Deus, bispo, é verdade. Não quer casar com a luz. Sim, senhor. Não quer casar com a justiça. Não quer casar com o que é certo, com o que é correto. É ou não é? Porque ela não sabe o que é servir a uma entidade, né, bispo? Ela não sabe o que é servir a uma entidade. A Lúcia, esse testemunho que a gente acompanha da Lúcia, a Lúcia sabe o que é servir um orixá. Nós sabemos o que é servir um orixá. E custa. O preço é muito alto, bispo. E a pessoa, ela paga. E a pessoa paga. Tudo. Paga o preço que for necessário. O que for necessário. Se for para matar o filho, vai matar o filho. Como eu servi as entidades, nós já falamos no programa anterior, que o encosto mandou ir matar a minha avó e foi matar a minha avó. Dodô, diga uma coisa.
quando o encosto pede uma pessoa pobre um trabalho, um despacho, um sacrifício que envolve milhões, como é essa pessoa não tem esse dinheiro? Como é que fica? Se ela não tem, ela tem alguma coisa. Ela tem alguma coisa. O Espírito não vai pedir algo que ela não tem. Se ela não tem o dinheiro, ela pode pagar com a própria vida. Ah, entendi. Ela dá a vida dela. Se ela não tem um filho, ela derrama o sangue para o orixá. Vem cá, você falou que o Espírito pediu para você ir matar a sua avó. Sim, senhor. Eu queria que você lembrasse isso aí novamente para as pessoas que não participaram daquele programa. Então, bispo, o fato de eu ter ido tirar a vida, não eu, mas o Espírito que estava em mim, e o Espírito que eu servia, que era o dono da minha cabeça, era o que governava a minha vida. Quem era? Era o Oxalá. Ah, sim. Era o Oxalá. Então, ele me deu uma ordem para mim ter que matar a minha avó. A minha avó, ela já lutava por mim. Ela estava dentro da Igreja Universal e ela lutava pela família, não só por mim, como também pelas minhas irmãs, que eram filhas de santo. E eu era o pai de santo. Então, por que ele mandou eu ir matar? Porque eu fiz um pedido para eles. E o meu pedido, eu vou ter que falar de novo, né, bispo? Mas o meu pedido era tirar a vida do senhor. Ah, é? Era assim, senhor. O pedido era isso? O pedido era esse, porque o trabalho da igreja estava crescendo lá no estado e estava fechando os terreiros, filho de santo se convertendo. Então nós se reunimos lá, eu e mais 20 pais de santo, e nós fizemos um verdadeiro despacho. O maior trabalho que eu já fiz na minha vida. Aonde foi? Mas aonde foi? Foi na beira de uma praia, bispo. E para cada tipo de trabalho, o orixá ele exige. Para cada tipo de trabalho, para cada tipo de pessoa, ele exige. Hoje eu entendo por que ele pediu a vida da minha avó. Hoje eu entendo o valor que a vida do senhor tem para Deus, né, bispo? Então eu entendi, porque o quanto que eu amava também a minha avó. A minha avó era a minha avó e a minha mãe. Era que lutava por mim. Então o orixá disse, tá bom, para mim realizar esse seu desejo, que era o desejo dele, né? Você tem que matar a sua avó. Pois é, rapaz. Me desculpa, bispo. Porque essa cena não sai da minha cabeça. Quer dizer que você queria poder para me matar, mas para me matar você primeiro tinha que matar a sua avó. Era troca, né, bispo? Era uma troca. Era vida por vida, né? Porque ele também sabia a importância que a minha avó tinha para mim. Então ele também estava roubando outro sonho meu. Eu não sabia. E você não caiu em si. Não, senhor. Não caiu a ficha. Porque eu era dominado, né, bispo? Eu era dominado completamente. Eu era possuído 24 horas, bispo. Então eu fui executar. Um meio-dia eu peguei um punhal, que era um punhal de prata, que eu andava, que era o punhal do tranca-rua. E eu fui obedecer o que ele mandou eu fazer. E a minha avó estava sentada na varanda da casa dela. E eu entrei pelo portão. Isso a minha avó falando para mim depois, que eu não lembrava de nada. Isso foram palavras dela contando para mim. E eu entrei, abri o portão e aí o Espírito chamou um palavrão com ela. E mandou ela levantar e falou, eu vim tirar a tua vida. E ela levantou e falou assim, meu neto, quem foi que deu a vida na cruz por você?
Olha a sabedoria aí. E ali ela me disse no caso eu não, o espírito caiu de joelho diante dos pés dela. E eu lembro que depois eu estava sentado na varanda com ela conversando comigo do que estava acontecendo. E eu falei, mas não foi eu. E ela falou, eu sei que não foi você. E daquele dia em diante, ela conversou comigo, né? Ela falou de Jesus para mim como eu nunca tinha ouvido. Porque eu xingava a minha avó, eu criticava ela. Quando ela vinha falar de Jesus, eu disse, não, isso aí não existe. Eu não aceitava. Eu não suportava a voz do Senhor. Olha... Dodô, deixa eu só interromper um pouco, fazer um parêntese sobre isso aí. Quer dizer que uma pessoa que, quando quer matar alguém, ou quando uma pessoa odeia alguém, por exemplo, no meu caso, as pessoas que me odeiam com todo ódio, odeiam a minha voz, odeiam ouvir falar do meu nome, elas estão automaticamente possuídas por entidades? Completamente, bispo. Completamente. Eu posso garantir que ela está possuída. Então, ela está possuída pela uma entidade, sim. Ela está. Ela está tomada pelo aquele espírito, que é o espírito da morte. Que é o espírito da morte. Então, hoje eu pensando, né, bispo, para o diabo me humilhar mais ainda, ele queria que eu tirasse a vida da minha avó com as minhas próprias mãos. Não era com um trabalho, porque eu sabia que com o trabalho não iria matar ela, né? Não existia trabalho que ia matar a vida, tirar a vida dela. Então, para me humilhar mais ainda, eu ia tirar com as minhas próprias mãos. Mas, graças a Deus. Mas, e depois disso, se fosse feito, então você conseguiria acabar comigo? Porque, cara, uma perguntinha que eu faço, perguntar não ofende. Me diga uma coisa, se eles são tão poderosos assim, por que eles não me matam? Mas vontade tem, viu, bispo? Hein? Vontade tem, bispo. É. Tem, muita. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo aqui agora. É muitos. Mesmo? Tem, bispo. Manda muita eles gente me matar. Muita gente grande. Porque na época, lá em Aracaju, tinha pessoas grandes, poderosas, influenciadas na sociedade, políticos. É mesmo? Que frequentava lá, que se consultava comigo e odiava muito o senhor. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo agora e que odeiam o senhor, bispo. Pai de santo, mãe de santo, políticos. Imagine se você desse com a língua nos dentes agora e falasse os nomes deles, hein? Sim, senhor bispo, é verdade. Ia criar uma confusão, hein? Uma grande confusão, hein, bispo? Pois é, mas se eles são tão poderosos, por que não acabaram comigo já antes? Eu estou há 40 e tantos anos pregando o evangelho. Por que eles não acabaram? Por quê? Porque aquele que morreu na cruz é o que me ampara. Amém, bispo. Amém. Agora, se por acaso eu não estivesse 100% na mão dele, aí então qualquer resfriado já teria acabado comigo. Verdade ou não é? Com certeza, bispo, porque procurar brecha, ele procura, né? Até hoje, as entidades, quando manifestam que vêm para cima de mim, me insultar, né? Eles sempre falam uma coisa, eu nunca esqueci de você. Eu só quero uma brecha. Só quer uma brecha, né? Só quer uma brecha. Mas eles vão ter essa brecha no inferno. Em nome de Jesus, bispo. Já está amarrado em nome de Jesus. Eles sabem que não tem condição. E hoje, graças a Deus, bispo, Deus não transformou só a minha vida, né? Deus transformou também a minha casa. Deus transformou as minhas irmãs, que eram filhas de santo, são obreiras hoje da igreja. A minha mãe, que tinha problema de cabeça, que era também um encosto, tomava remédios controlados, a minha mãe hoje é evangelista da igreja, faz parte do Caleb.
O meu pai que tinha me oferecido as entidades, o meu pai que me tinha oferecido as entidades, hoje meu pai está na igreja, bispo. Meu pai se converteu para Jesus. Quer dizer que nós fizemos um arraso, em nome de Jesus, nós fizemos um arraso no inferno, né? Arrancando a família inteira de lá. Sim, senhor bispo. Deus fez por completo. Ele não faz nada pela metade. Ele fez por inteiro. Amém. Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos esse Deus. Servimos. Isso, bispo. Desculpa, bispo. Servimos esse Deus. Agora, é o seguinte, Dodô, eu queria que você usasse aí os microfones para convidar os pais e mães de santo, que elas são pessoas, são seres humanos, têm almas. Elas são como você era, enganadas, iludidas. Mas, por conta da verdade, do conhecimento da verdade, você está aí hoje. E elas também estão precisando da verdade. O que você tem a dizer para elas? Por que nós não estamos aqui para tirar pedra em ninguém, né, bispo? Não. Né? Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas nós estamos aqui para ajudar. E eu quero e eu posso ajudar ao senhor, à senhora, você que é um filho de santo, um neto de santo, um pai de santo, e você me conhece. Você está lembrado de mim. E eu quero te ajudar. Porque eu sei que a senhora e o senhor que está me acompanhando, eu sei que você está deprimido, você carrega uma depressão. Você sabe disso. Como eu era deprimido. Você também é deprimido. Mas eu quero dizer para você que a tua vida tem jeito, que tem solução. Nos procura. Eu estou aqui no Templo de Salomão, e se quiser conversar comigo, eu vou te atender. Mas toma uma atitude. Não tenha medo das ameaças. Eu sei que a senhora tem sido ameaçada, o senhor tem sido ameaçado de te matar, de matar algum da tua família, de quebrar a tua perna. Essas ameaças que você tem tido, eu também tive. Mas eu tive que tomar uma decisão. Me apeguei a Deus e hoje nós estamos aqui. Você também pode estar aqui, dando o seu testemunho, como hoje eu estou dando o meu testemunho. Tá? Não tenha medo. Nós estaremos aqui no Templo de Salomão o dia todo atendendo, antes e após as reuniões, 10 da manhã, 3 da tarde e às 20 horas, meio-dia também, que é um tratamento, né, pelos depressivos. Você pode também estar conosco e eu aguardo a tua presença. Eu vou estar aqui na porta do templo, aguardando a senhora e o senhor. E quanto tem que pagar? Nada, bispo, nada. Eu não paguei nada. E assim de graça como eu recebi, de graça eu vou dar. O que eu recebi de graça, nós estamos dando de graça. A única coisa que eu peço para que ela tenha é disposição, tenha fé, tenha coragem, que você vai conseguir. Mas isso é importante que se fale. E nada disso seria possível sem o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo. Então, quando você recebe o Espírito do Altíssimo, o Espírito Santo, então, minha amiga, meu amigo, ninguém pode destruí-lo. Ninguém pode destruí-lo. Porque é como se tentasse arrancar da mão de Deus. Não tem como. É impossível. Só se a pessoa, por si mesma, decidir largar essa fé no Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O Senhor Jesus, ele disse na sua oração: Pai, graças te dou, porque ocultaste esta fé aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. E você foi um pequenino, eu fui um pequenino, nós somos os pequeninos que recebemos essa revelação. O que você tem aí, essa bolsa? Bispo, nós temos aqui uma sacola que, na sexta-feira passada, uma ex-filha de santo, né? Porque ela veio a semana passada, a primeira vez. Ela acompanhou o programa com o senhor e ela veio decidida na sexta-feira passada a entregar-se tudo que ela servia. Ela disse: eu não quero mais servir. Eu não quero servir mais as entidades. E ela trouxe uma sacola com as roupas, que tudo que ela servia,
porque ela disse, a partir de hoje eu quero entregar a minha vida a esse mesmo Deus que o Senhor serve. Deixa eu ver aí alguma coisa interessante. O que tem de interessante aí na sacola? O vestido dela, alguma coisa assim? Nós temos aqui blusas. Aham. E é bom até mostrar para as pessoas verem que a gente não está enganando ninguém, né, bispo? É. É aqui, ó. Aham. Isso aí é o quê? Aqui é uma saia. Tá bom. Tem mais aqui, bispos. Aqui tem outra. Engraçado. Eles trabalham com as entidades das trevas, mas vestem-se de branco, né? Porque, bispo, isso depende para qual orixá que ela está servindo, né, bispo? O preto, o vermelho, o branco, o amarelo, o verde. E ela também entregou isso aqui, bispo, que aqui, nesse prato, aqui era a oferenda que ela também dava. Que aqui era para o guia de frente dela, para o dono da cabeça, né? Aqui está o prato. Aqui também está aonde isso aqui coloca-se água aqui para acender o ponto dela. E aqui está areia de praia, buzo. Isso tudo era oferenda que ela tinha que dar para o orixá. E ela disse, não, eu decido a entregar tudo que eu quero servir a esse mesmo Deus que o Senhor está servindo. Pois é. Então, minha amiga e meu amigo, você que frequenta, que está em intimidades com os espíritos, você serve aos espíritos, você tem sido serva 24 horas por dia, servo 24 horas por dia. Mas qual é o resultado positivo na sua vida? Pergunte isso a si próprio. O que você tem recebido de bom? Pelo menos alguma coisa de bom que você tem recebido na sua vida. Você serve essas entidades há quantos anos? Você diz, bispo, 20 anos, 30 anos. Pois bem, durante todo esse tempo que você tem servido fielmente a essas entidades, quais têm sido os benefícios na sua vida? Então, faça uma avaliação. Eu sei que você tem fé, que você tem essa confiança, mas qual é o troco? Qual é como é que se diz? Qual é o retorno que eles dão para você? Veja se não é dor de cabeça constante, insônia, nervosismo, medo, tristeza. Você é uma pessoa que ouve vozes, vê vultos, você é uma pessoa depressiva profundamente. E eu pergunto, e aí? Você vai continuar servindo essas entidades, mesmo sofrendo o inferno? É questão de inteligência. Agora você diz assim, bispo, mas eu tenho medo de deixar. Aí é que está. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você colocar um mínimo de fé em Jesus, se você confiar no Senhor Jesus, você pode ter certeza que esse medo desaparecerá e você vai ser livre, totalmente livre, ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida diferenciada do que você tem vivido até hoje. E não só no quesito de vida física, mas no quesito de vida espiritual, no quesito de vida econômica, no quesito de vida familiar. De repente você serve a tantos guias, mas você é uma pessoa sozinha. E aí? Como é que fica? Então, se você quiser, o Dodô, o ex-pai de santo Dodô, ele vai estar disponível para atendê-lo e desfazer tudo que você fez de trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, de magia, e você ficar livre, mesmo sem a reunião. Você pode procurá-lo, ele vai atendê-lo. Porque o nosso desejo é tirar você dessa escravidão, só isso, e fazer de você uma pessoa livre.
Nada mais glorioso para a gente do que ser livre, é ou não é, Dodô? Sim, senhor. Hoje eu sou livre, hoje eu tenho paz, né? Hoje eu sou feliz. A verdadeira felicidade hoje eu tenho. Graças a Deus. Nós vamos fazer uma chamadinha para domingo agora e voltaremos já já com essa programação toda especial. A parábola do filho pródigo retrata exatamente a situação que muitas pessoas vivem. O orgulho, a vaidade, os prazeres do mundo e a independência espiritual o afastaram de Deus. E hoje estão desorientados, perderam a paz de espírito e estão sem forças para recomeçar. Se você tem saudade de ir à casa de Deus, está afastado, mas, sobretudo, quer apenas uma chance de voltar, o dia 27 de janeiro foi separado para você. O dia que, assim como o filho pródigo voltou para a casa de seu pai, você tem a mesma oportunidade de recomeçar a sua vida com Deus. Hoje voltei para dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Dia 27 de janeiro, o domingo do reencontro, às 6, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Que eu olhei para o céu e comecei a orar. Eu comecei a pedir a Deus socorro. Meu nome é Natane Ponte, tenho 29 anos. E desde pequena eu fui abandonada pelos meus pais, fui morar com meus avós e durante esse tempo eu sofri abusos sexuais por familiares, pessoas bem próximas. E isso foi a minha infância inteira. Vulto, audição de vozes, eu tinha pânico de ficar sozinha em casa. E aos 13 anos eu cheguei na Igreja Universal. Com o tempo, eu comecei a fazer nas correntes, eu me libertei do pânico. Eu fui curada da mágoa dos meus pais, daquela tristeza que eu tinha. Eu já não tinha mais síndrome, eu já tinha paz, eu já conseguia dormir à noite, ficar sozinha. Eu já era uma garota alegre, bem divertida. E tudo aquilo todos os meus traumas da infância acabaram. Até que eu comecei a olhar o mundo lá fora. Até eu conhecer um garoto que não era da igreja e ali eu resolvi largar tudo para poder namorar esse garoto. Eu entrei no espiritismo, eu fui raspada, eu fui feita no candomblé. E dali eu pensava que a minha vida ia melhorar, mais que nada, aquilo só me afundou. O mundo do tráfico começou a ter um brilho para mim. E eu comecei a ter propostas para trabalhar no tráfico. E eu aceitei. Eu larguei o que eu fazia para ser mulher de um traficante. E eu fui mulher dele e ali sim, eu tinha alcançado os meus 3 objetivos, que era ter dinheiro, fama e poder. Só que atrás dessas 3 coisas eu tinha que pagar um alto preço. Ele já chegou a descarregar um pente de arma em mim, eu saí correndo. Ele falava que queria me deixar aleijada, que eu tive sorte. Ele já chegou a me agredir a pauladas até eu quase desfalecer. Mas só eu, sozinha, sabia o que realmente passava dentro de mim. Comecei a usar drogas. Comecei a beber bastante, querendo preencher esse vazio que eu pensava que através daquela fama, daquele poder, daquele dinheiro, fosse suprir aquele desejo, aquele vazio que estava dentro de mim, mas nada adiantou. E cada vez mais eu me afundava. Então eu resolvi largar ele. Aí foi quando veio o meu pior momento. Foi quando eu comecei a sofrer ameaças de morte, grupo de extermínio andando atrás de mim, me procurando no Rio de Janeiro. E eu fiquei um bom tempo escondida
com medo. Ali eu sofri o pior medo que eu tinha, não consegui ir no portão, porque eu tinha a sensação que vinha alguém me matar. Eu tinha a sensação que tinha alguém me seguindo na rua, então eu já não saía na rua, eu ficava em casa. Eu fiquei durante 2 meses dentro de casa, confinada num quarto, com medo. Até de ir ao banheiro eu tinha medo. Tudo me dava pânico, às vezes a porta batia, eu já tinha aquela sensação que estavam invadindo a minha casa para tentarem me matar. E me vendo naquela situação, muitas noites eu passava chorando. E eu lembrava que um dia eu tive paz, que um dia eu era feliz. E então eu relembrei, bateu aquela saudade daquele tempo, que quando eu estava na igreja. Foi quando eu fui para o quintal, que eu olhei para o céu, eu deitei na terra, no chão, e comecei a orar. Eu comecei a pedir a Deus socorro, que Ele me ajudasse a sair daquele momento, porque eu não estava mais aguentando. Eu rasguei meu coração para Deus e falei que se Ele me ajudasse, eu ia entregar minha vida para Ele de fato e de verdade, eu nunca mais ia abandoná-lo. Até eu retornar à Igreja Universal. O meu primeiro dia na igreja foi até meio engraçado. Eu olhei, eu me vi, parecia que eu nunca tinha nem saído. Eu cheguei ali, eu me senti em casa, realmente. E ali eu procurei ir logo no altar. Eu fui falar logo com Deus. Logo eu tomei a decisão de me batizar. E já com um tempo na igreja, buscando, e eu comecei a me querer o Espírito Santo acima de tudo. E comecei a me preparar, e fiz propósito, e logo depois eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi, foi o melhor presente que eu podia ter recebido de Deus. Que Ele preencheu muito mais do que aquele vazio. Ele me transbordou. Eu tenho a paz, é algo notório. Eu tenho o brilho de Deus dentro de mim. A minha vida mudou por inteiro. Aquele vazio eu não sentia mais, aquela tristeza eu não sentia mais. Mágoa da família, dos meus pais, eu pedi perdão. E hoje em dia eu tenho um bom relacionamento com os meus pais. Eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Hoje em dia eu tenho meu trabalho, eu ganho bem. Me reencontrar com o Senhor Jesus me trouxe a alegria e a paz que eu sempre procurei. Hoje em dia eu sou feliz. Meu amado Pai, meu Pai que está nos céus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. E o fazemos pensando nessas pessoas que estão participando desta oração e estão sofrendo. Pessoas que têm sido escravizadas pelos espíritos, pelas entidades. Pessoas que têm sido escravizadas pela fome, pela miséria, pela dor, pela depressão, escravizadas pelos remédios, escravizadas por tudo o que esse mundo oferece. Mas estão escravizadas, meu Pai, gemendo. Estão gemendo, urrando de dor. E não sabem o que fazer. Porque conselhos já receberam aos montes e nada aconteceu. Na verdade, meu Pai, eu sei que nesse instante
O Senhor tem os teus olhos atentos àqueles que estão orando conosco. Há pessoas que oram por orar, mas há pessoas que se derramam em lágrimas, desesperadas, buscando um alívio. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, venha ao encontro dessa criatura que me ouve e ora comigo e que diz: eu quero voltar, eu quero ter de novo a alegria da minha salvação. Essa alegria que eu perdi com o tempo, que eu perdi por causa de amigos, por causa de um mau casamento, por causa disso, por causa daquilo. Não importa. Ela perdeu, mas ela quer ter de volta a alegria da sua salvação, da salvação da sua alma. Então, eu peço, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus venha ao encontro dos aflitos, dos feridos, dos cansados, dos sobrecarregados, dos que estão nos presídios, dos que estão nos hospitais, nas clínicas, em casa sofrendo, debaixo de um viaduto, pessoas que estão desesperadas, pessoas que querem se matar. Ó, meu Pai, segure as mãos, segure a vida dessa gente que quer se matar. E dá-lhes, meu Senhor, a chance, a oportunidade de se apresentar, de se revelar para elas nesta sexta-feira, ao meio-dia, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. E a oportunidade para as outras pessoas voltarem, terem forças na canela para saírem de casa e chegarem até uma igreja neste domingo. Porque esse domingo é o tudo por tudo. É a volta dos filhos pródigos. E eu te peço, meu Pai, estende a tua mão para com todos os que ouvem, participam desta oração e creem, acreditam que o Senhor está ouvindo e atento às suas necessidades. O Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, meu Senhor, agarre as mãos dessa pessoa que está se entregando a Ti neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço, e quem crê diga amém e graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém a seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus. É, minha amiga e meu amigo, só Jesus, ninguém mais, só Ele. E Ele está sempre pronto para atender aqueles que o invocam com sinceridade, com verdade, com pureza da alma. Ele está pronto para atender você. Mesmo que você não mereça nada, Ele está pronto para atender a todos os que se chegam a Ele. Amanhã nós estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e, obviamente, o Templo de Salomão estará aberto para atender a todas as pessoas que vierem buscar ajuda, especialmente com o Pai Dodô, ou ao meio-dia, quando nós vamos ter aquela reunião especial para as pessoas depressivas. Que Deus abençoe você, Dodô, e a todos os que nos assistem agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Até lá. Só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.
Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés.